em dia a nossa convidada. Tudo certo, Echauri? Tudo certinho. Doutora Erecina Figueiredo, a senhora nos ouve bem? Bom dia. Sim, estou escutando bem. Eu já comecei, acho que saiu alguma coisa sobre o Dia Mundial da Asma, que ocorre no dia de hoje. Gostaria de comentar sobre a asma em geral, sintomas, qual o impacto e a realidade no país. Não sei se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode seguir mais ou menos um roteiro para aproveitar um pouco mais, né? Exatamente. Doutora, eu até disse isso na abertura do programa. Eu não convivi com asma na família. Minha família tem outras doenças. O que é asma, afinal de contas? Sim, como ela se revela? A asma é uma doença genética, caracteres genéticos e ambiental. É uma doença crônica frequente no Brasil e no mundo. Então, ela é uma doença que refere muito em relação à obstrução dos brônquios, ou tubos que levam ar para o pulmão. Então, esse é o termo que as pessoas conhecem. E um quadro clínico de falta de ar, dificuldade para respirar, sensação de aperto no peito, chiado ou sibilos e tosse. Tosse é um dos sintomas bem importantes da asma. São sintomas que variam de um dia para o outro, no mesmo dia inclusive, e às vezes em estações, não mais numa estação do ano do que em outras estações do ano. É uma doença crônica, como todas as doenças crônicas, ela precisa de um tratamento contínuo e não só episódico. Doutora, qual a realidade hoje da asma no Brasil? Quantas pessoas têm? O impacto da asma no Brasil é muito grande. Ela tem em torno de 20% da população ou mais de asma brônquica, mas ela é também uma doença que atinge mundialmente 300 milhões de pessoas. É muita gente com asma brônquica. Desde que tem o SUS, que foi criado o SUS, houve um controle bem melhor dos pacientes com asma brônquica, que atingiam mais eles em relação à facilidade de medicações. Então, houve um decréscimo, que é uma coisa muito boa para nós, um decréscimo importante nas complicações e nas baixas por asma brônquica. Houve uma redução. Como eu tenho um exercício de medicina de mais de 40 anos, eu vi a evolução da asma desde que era um quadro grave, em que eu baixava toda hora o paciente numa UTI ou mesmo na internação, e era muito mais alto. Atualmente, a necessidade de hospitalização é muito mais rara, mas ainda continua ocorrendo casos graves e a gente tem uma classificação de asma. Seria a asma brônquica leve. Eu tive agora um paciente assim, que viajou e veio com um episódio, e eu tenho a asma moderada, que é aquela que precisa de mais de duas medicações, e a asma grave, que atualmente está muito estudada para que a gente consiga outras medicações mais eficientes do que a gente tem agora. Então, a asma é em torno de 20%, mais de 20% no Brasil, e a incidência de baixas melhorou muito, baixou em torno de 49% as baixas hospitalares por asma, por isso que eu comentei sobre o controle maior da asma. Não que a gente esteja satisfeito com o atual controle, mas hoje uma mudança muito boa em relação ao tratamento da asma. Bom, há uma evolução no tratamento, portanto. Como é que se faz o diagnóstico da asma? E esse diagnóstico, a asma é aquela doença que desde criança a gente já percebe ela pode aparecer na fase adulta. Como é que funciona, doutora? Mesmo como você estava comentando, assim, é uma asma que vem desde criança, é verdade, mas ela pode aparecer a qualquer momento da vida. Ela pode aparecer, mas é muito mais frequente que ela tenha aparecido em algum momento dos primeiros anos de vida da criança. Então, o primeiro diagnóstico é feito pelo pediatra ou pelo pneumologista infantil. Mas nós, pneumologistas de adultos, pegamos muito casos que não trataram e que chegam ao consultório na vida adulta. Então, é muito frequente assim. Isso. E o diagnóstico, como é que é feito, né? O diagnóstico é feito pelo médico, pneumologista ou pediatra, que possa ter a história da mãe, no caso da criança, e no caso de adulto, que vem no nosso consultório, nós temos que fazer uma história completa. Não adianta só dizer está cheando de asma, não é verdade. Porque existem outras doenças que também enchiam, como o pessoal fala, e não é asma. Então, a gente tem que fazer a distinção entre o que é asma brônquica, bronquite e outras doenças que também produzem chiado. Então, é importante que a gente consiga distinguir
essas doenças e saber que realmente eu tenho no consultório um paciente apresentando asma brônquica. E quais são os gatilhos, doutor? O que desencadeia as crises de asma? Sim. Como a doença faz parte de como a doença ela tem o componente genético, mas que pode ficar por muitos e muitos anos sem sintoma nenhum, e em determinado momento ele entra em contato com um gatilho que provoca a primeira crise de asma brônquica nele. O problema maior dos gatilhos são os que levam à alergia. As mesmas doenças, os mesmos fatores que levam à alergia, como ácaros, fungos, pólen de flores, poeira, pelo de animais, fezes de barata é um dado importante, infecções virais é muito frequente e fumaça de cigarro. A gente tem que lembrar que o asmático, em geral, não fuma. Em geral, o asmático não fuma. Ainda tem o problema da poluição ambiental e também a exposição ao frio. Ao frio é importante. O frio não é uma temperatura mais baixa, no ar-condicionado, o frio é importante. Em relação ao cigarro, ele produz uma outra doença que não é asma, ele produz a bronquite crônica e o enfisema. Mas a pessoa que usa o cigarro e asmático, ele está totalmente incorreto no seu tratamento. Ele não pode fumar, porque esse é um dos gatilhos da asma brônquica. Doutora, a questão do cigarro, que a senhora já passou por ela, mas como é que é a vida do asmático? Ela é uma vida que eu não gosto do termo, mas né, é uma vida, ela pode ser uma vida normal, tranquila? Isso é importante. Assim, as doenças crônicas todas têm tratamento. Então, tu tem um hipertenso, ele tem tratamento, ele toma remédio todos os dias. Tu tens o tratamento do diabetes, ele tem que tomar medicamentos todos os dias. O mesmo ocorre com a asma. Só que para a asma, para nós, é uma coisa muito boa para os pneumologistas e para os pacientes, que nós temos medicações de uso inalatório. Você não precisa tomar comprimidos, você usa medicações inalatórias com um grande efeito sobre o controle da asma brônquica, tanto nas formas leves, moderadas e graves. A asma tem cura, doutora? Não, a asma não tem cura. Ela é uma doença crônica das vias aéreas e ela tem tratamento, e tratamento que é muito efetivo. E existe também, o que eu sempre faço um desenho para os meus pacientes, que a asma se comporta como uma onda, onde ela tem momentos que ela tem muita crise de asma, tem momentos que ela passa anos sem crise alguma. Inclusive, em alguns casos, tem tratamento, mas o que é bom saber é que, mesmo sem ela estar apresentando crise, ela tem uma doença crônica e a doença está presente. Mesmo que ela não tenha nenhuma doença no momento, nenhuma exacerbação. A doença não tem cura, mas tem tratamento eficaz, muito eficaz. Então, uma pessoa pode fazer qualquer tipo de atividade física, mesmo tendo asma, igual a qualquer outra pessoa saudável, desde que ele faça tratamento. Por sinal, o seguinte, né? São grandes, a gente sempre, quando a gente vai ver a carreira de muitos nadadores de ponta, multicampeões, eles iniciaram na piscina em função de constatação de asma na infância, né? Era recomendado e aí eles foram fazer exercícios físicos, em outros esportes também, mas foram fazer exercícios físicos e acabaram, né, chegando à excelência do esporte. Mas a minha curiosidade era outra, doutora. O tratamento das bombinhas, hein? Aquelas bombinhas, elas viciam, né? E também tem uma outra questão que eu já ouvi isso e não sei da realidade. Né? A questão do coração. As bombinhas fazem mal para o coração? Tem que ter algum tipo de cuidado nisso? Como é que funciona? Sim, isso que tu comentou agora é bem importante, falar sobre natação, né? Não é que a natação seja específica para o asmático, ele é um bom esporte, assim como outros esportes estão para asma. Mas isso que tu colocou, eu tenho, por exemplo, jogadores de futebol aqui do time, né, Grêmio Internacional, asmáticos. Jovens asmáticos estão na carreira, estão muito bem profissionalmente e têm asma, só que eles fazem o tratamento sempre, contínuo, vem em consultório, revisa o tratamento, às vezes, inclusive, passa um ano sem vir ao consultório, mas fazendo o tratamento. Então, assim, os exercícios para asma brônquica são muito importantes. Nenhum jovem ou adulto deve pensar que não pode fazer determinado esporte. Não pode fazer determinado esporte dependendo das condições da própria pessoa e não por causa da asma brônquica.
Eu achei sempre que a natação fosse um dos melhores esportes, e eu acho que sim, é um dos melhores esportes, mas não só para o asmático, para outros também. E porque existe o problema de alguns locais em que é frio, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem algumas dificuldades, os jovens vai na piscina, então tem algumas coisas que a gente evita, mas se a pessoa está em tratamento com asma, qualquer esporte ele pode exercer na sua vida. Perfeito. E as bombinhas? Aí tu falou, né? Desculpe que eu me alonguei nessa parte do esporte, mas em relação à bombinha, né, que tu comentou, né, sobre o uso das bombinhas e o que elas fazem. O termo bomba, inclusive, eu estou totalmente contrária. A gente fala em tratamento e diapositivo, mas esse é o termo comum que ficou, você usa bombinha, inclusive o paciente me diz, doutora, usa bombinha. Eu sempre tento dizer para não usar muito o termo, principalmente o termo bomba, né? Porque é ligado a outras áreas de usar hormônios, usar isso, e não é isso. O diapositivo da asma, que é muito eficaz, transfere para o pulmão, para os brônquios, uma substância que é de tratamento inflamatório e da broncoconstrição que ele apresenta. Então, são 2 medicações muito boas. E, atualmente, os diapositivos são de vários tipos. São no aerosol, que é o líquido, e existe em pó, que é o que a gente chama de DPI, que é um aparelhinho que se usa e ele respira aquele pozinho inalado, que é muito eficaz. O importante é que existe muito pouco efeitos colaterais desse remédio, para não se dizer nenhum, tá? Você fez uma pergunta, eu acho, bem importante. Faz mal para o coração, né? Isso. Acho que você perguntou sobre faz mal para o coração. Não, os medicamentos atuais não fazem mal para o coração, ao contrário, protegem o coração. O que existia era, antigamente, usavam medicações que eram realmente muito atuantes sobre a função cardíaca, então havia muita taquicardia. Atualmente as medicações que são beta-agonista de longa duração e os corticoides nas doses que são usadas não prejudicam e tem muito pouco efeito colateral, quando existe algum efeito colateral. Mas e o corticoide inalado, hein, doutora? Sim, o corticoide inalado é o principal tratamento da asma para tratar a inflamação. Certo. A inflamação é tratada pelo corticoide aspirado, inalado, e não corticoide. A gente usa corticoide injetável ou oral em determinados momentos da asma, mas não continuamente. Certo. Então, ele é para o efeito inflamatório dos brônquios. E o beta-2 agonista, que é de longa duração, formoterol, salmeterol, esses são medicações de uso contínuo, também de longa duração, e que não prejudicam o coração. Claro que o médico pneumologista, ele está atento às doenças cardíacas do paciente, ele está atento, ele não só prescreve o remédio, ele está atento também às outras doenças, inclusive algum para efeito local do corticoide nos lábios. Isso aí, em geral, a gente pede para o paciente usar o remédio, colocar um pouquinho de água na boca e cuspir, aí ele não tem para efeito nenhum do remédio. Sim. Porque a atuação do remédio foi todo sobre os brônquios do bronquinho. Perfeito. Doutora, a gente quer agradecer muito a senhora. Lembrar que hoje é o Dia Mundial de Combate à Asma e as pessoas devem procurar os especialistas para tratar pais e mães que de alguma forma já detectem lá na primeira infância alguma questão, levem, porque é uma doença tratável, né, mas é uma doença que as pessoas vão ter que conviver ao longo do tempo, da sua vida, né? Então tem que ter ali um cuidado permanente junto com especialistas. Muito obrigado. É importante isso que você disseste em relação a que hoje é o dia para isso mesmo, hoje é o dia asma, tratamento para todos. A gente quer que todo asmático brasileiro tenha a possibilidade de fazer o seu tratamento através do Sistema Único de Saúde, que já libera muita medicação para asma. Doutora Erecina Figueiredo, obrigado por atender a Band News. Um grande abraço. Muito bem, obrigado, viu, Gilberto e Felipe. Abraço. E com a doutora Erecina a gente encerra o programa. Vem aí ele, Eduardo Oinegger, Chauri. Tchau pra ti. Tchau. Você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Meio do dia, nessa terça-feira com cara de segunda.